Jonas, capítulo 1, nós vamos do verso 1 ao verso 17. Chamado de Deus para a vida de Jonas e a resposta que ele dá ao Senhor é o que nós abordaremos aqui nesta Jonas. A palavra de Deus nos diz assim, Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado ao sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem, gente? A sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Todas essas perguntas, meus irmãos, foram perguntas humilhantes, né? Humilhantes. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor. Olha isso, um povo pagão clamando ao Senhor. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Os irmãos podem sentar, por favor. Quando Tozer morreu, vou partir desse ponto aqui. Ada estava com 64 anos e um ano depois ela se casa com esse rapaz chamado Leonard, e eles ficam casados durante 10 anos. Esse rapaz era um amigo, esse homem era um amigo de infância do Tozer, né? E nesse mesmo livro é dito que o casamento de Ada com esse rapaz, com esse Leonard, fez com que ela se sentisse, olha só, realizada, alegre e com um sentimento de liberdade que ela não havia experimentado. Varão, olha para mim. Só os varões. As irmãs podem baixar a cabeça. O sangue de Jesus tem poder. Pensa um pouquinho sobre isso. Você vem a falecer e a sua esposa encontra um novo príncipe. Faleceu, ela tem direito, tá? Ela tem direito. Deixa só, poxa, um mês depois não, né, gente? Um mês depois está assim: estou apaixonada. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Aí eu vou repreender, não, vou falar: peraí, né? Vai até abrir espaço para desconfiança, né? O cadáver nem esfriou e a irmã já está
Não dá, né? Mas imagina uma situação dessa, cara. Pessoas ouvirem, ela fala, ele era muito bom para mim, me amava, mas o fulano é inigualável. Gente. E é interessante isso, porque foi isso que ela disse. Eu me sinto realizada, alegre e com um sentimento de liberdade que eu não havia experimentado antes. E ao ser questionada por isso, sobre a sua felicidade, e ela estava falando isso com amigos, com pessoas próximas, não estava falando isso sob pressão, nada disso. Ao ser questionada sobre isso, sobre a sua felicidade, ela disse o seguinte: eu nunca fui mais feliz em minha vida. Tozer amava Jesus Cristo, olha só, gente, Tozer amava Jesus Cristo, mas Leonard ama a Ada. Ela não está dizendo que o seu marido atual não ama Jesus. Esse não foi o ponto para a ex-mulher de Tozer. O ponto para a ex-mulher de Tozer foi: o meu amigo, o meu ex-marido, ele amava muito a Jesus Cristo, mas ele não conseguia demonstrar esse amor para mim. Ele não conseguia equilibrar isso na balança. Ele não conseguia ser um bom homem de Deus e um bom marido, em outras palavras. Tozer, um gigante que, como marido, não conseguiu tão grande estatura assim. Esse é o resultado. Pois bem, poucas histórias, meus irmãos, são tão emblemáticas quando a gente analisa, e eu falei para os irmãos na semana passada, para os irmãos lerem o livro do profeta Jonas, mas poucas histórias são tão emblemáticas como a do profeta Jonas. Como eu falei na semana passada, esse é um livro interessante, porque o profeta, basicamente, ele conta a história da sua tragédia, né? suas dificuldades, os seus dramas. Ele abre o coração, ele expõe a si mesmo de uma maneira assim, muito singular. E ao contrário de Isaías, que disse para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, o que nós encontramos aqui na vida de Jonas é: eis-me aqui, envie não a mim, mas envie outro. É o que ele está dizendo, é a postura de Jonas diante do Senhor. Deus chamou Jonas para pregar contra o pecado de Nínive, só que Jonas se recusa a fazer isso. Ele se recusa a obedecer à vontade de Deus. Mas aí nós precisamos ter um cuidado aqui, né? Porque nós não podemos ser tão apressados assim em julgar o profeta Jonas. Por quê? Porque todos nós, de alguma maneira, somos como Jonas. Porque todos nós, de alguma maneira, também fugimos da vontade de Deus. Porque todos nós, de alguma maneira, também fazemos alguma coisa muito semelhante ao que Jonas fez aqui. Deus falar, Deus mandar e a gente não fazer. A gente não colocar em prática. Deus ordenar e a gente tentar enrolar Deus como se a gente pudesse. Sabemos qual é a vontade de Deus, sabemos o que Deus deseja de nós, mas nós não queremos colocar em prática a vontade de Deus. E eu creio que aqui, meus irmãos, há uma questão que nós precisamos resolver e precisamos assentar no nosso coração. Nem tudo que Deus nos pede nos é confortável. A vontade de Deus, a maioria das vezes, não cairá tão confortavelmente assim no nosso coração. Por isso é que nós não podemos dar tanto ouvido assim ao nosso coração. Por isso que nós não podemos dizer: eu não estou sentindo no meu coração de fazer isso. Cuidado com essa expressão, eu sinto no meu coração, sabe? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nós somos pecadores, há uma inclinação nossa para fazer as coisas que são erradas. Com facilidade nós nos desviamos dos propósitos de Deus. Com facilidade nós ofendemos a santidade de Deus com os nossos atos. Então, os pedidos de Deus, aquilo que Deus fala para mim, para você, nem sempre essas coisas baterão com o nosso coração, com a nossa vontade. Pode ser que nesse exato momento, você esteja em um navio a caminho de Tarsis. Pode ser que nesse exato momento você esteja
enquanto Deus está dizendo para você, olha, vai depressa e prega para Nínive, ou vai e faz tal coisa, ou vai, toma essa atitude, meu filho, minha filha, faça isso. Pode ser que você esteja em fuga. Pode ser que você esteja justamente tentando fugir de Deus. E a pergunta é, que direção você está tomando na sua vida? Que direção você está seguindo? E há apenas duas estradas possíveis em todo o processo da nossa vida. Uma para Tarsis e outra para Nínive. E não existe uma outra alternativa, não existe uma terceira via. Numa direção está a obediência a Deus, a vontade do Senhor, e na outra está a desobediência. Em qual estrada você está então? Em qual estrada nós estamos em todo esse processo nosso? Que estrada você tem seguido? Você está correndo com Deus ou você está correndo de Deus? Você está fugindo do pecado ou você está fugindo para não obedecer ao Senhor, portanto, dando as mãos ao pecado? Quais têm sido as suas prioridades? Meus irmãos, há um chamado de Jonas, aliás, no chamado de Jonas, há pelo menos duas características que são muito comuns ao chamado de Deus para as nossas vidas. A primeira delas é que o chamado de Deus ele é pessoal e intransferível. Deus chamou você, isso é pessoal e intransferível. A segunda coisa é que esse chamado é proposital. Essas duas coisas gostaria que você guardasse na sua vida. No chamado pessoal e intransferível, nessa questão do chamado pessoal e intransferível, veja que está escrito nos versos 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Não tinha como Jonas confundir ou negar que Deus estava falando com ele mesmo. Porque a questão aqui foi bem pessoal. Jonas, filho de Amitai. Imagina isso. Ou seja, não tinha como confundir. É como se Deus dissesse assim, Evandro, filho da Maria José. Meu pai é falecido. Pode poder ter falado, Evandro, filho da Maria José e filho do seu Carlos Rocha. Nome bonito, né? Carlos Rocha. É um negócio que dá um negócio assim. Tem como fugir? Tem como dizer, não é com você? Eu teria como falar, não, acho que não é comigo não. Teria? Não teria. Porque era pessoal, Deus estava chamando ele, falando, olha, não é qualquer Jonas, não é outro Jonas, é o filho de Amitai. O chamado era intransferível, pois chegou a ele num formato de ordem. Não é, Jonas, olha só, se você sentir no seu coração, lá no fundo do seu heart, se aquilo estiver caindo bem, aí você vai. Se você se sentir preparado, você vai. Foi isso? Não. Vai lá, meu filho, levante-se e vá. Quem está falando? É o Senhor do universo. Quem está falando? É o Deus vivo. E como Deus falou com Jonas, nós não sabemos exatamente como é que foi esse chamado. Talvez como Abraão ele tivesse ouvido a voz do próprio Deus, talvez como Ezequiel ele tivesse recebido uma visão da parte do Senhor, pode ser também que como Jacó ele tivesse tido um sonho, né? Deus falou com Jacó assim, pode ter falado com Jonas também dessa forma. Uma outra possibilidade, Deus pode ter trabalhado no coração dele, deixado ali impresso, ou imprimido, me ajudem aí os professores, oi? Impresso, né? Muito obrigado, senhores. Sabe, essa coisa, não, é uma convicção, um negócio que está grudado, você sabe, é Deus, é Deus, é Deus, eu ouvi, ponto final. Sabe, aquele negócio que fica agarrado dentro da gente, e você não tem como dizer que você não ouviu aquilo, que isso não aconteceu, que você não ouviu essa voz. Mas não interessa como, o importante é que Deus chamou o profeta Jonas de maneira pessoal e intransferível. Ele compreendeu isso, ele sabia disso.
E o nosso Deus, que é o mesmo hoje, ontem e sempre o será, esse Deus continua chamando ainda hoje. Ele continua chamando os seus filhos ainda hoje. Ele continua comissionando cada um de nós ainda hoje. Ainda hoje nós ouvimos a voz de Deus. Ainda hoje Deus salva pecadores. Ainda hoje Deus chama a salvação os seus. Ainda hoje Ele toca em corações. Mas como Ele chama? O Senhor fala ordinariamente pelo seu Espírito, através da sua palavra. Ele ilumina a mente e o coração, fazendo-nos discernir a vontade dEle para as áreas e momentos da nossa vida. É isso que Ele faz, dizendo-nos, vai e faça, receba e seja, discirna e viva dessa forma. É assim que Deus faz, através da sua palavra. Deus também fala a nós de outras maneiras. Fala através de pregações como esta. Talvez hoje você se identifique como um fujão. Talvez hoje você entenda, olha, eu estou fugindo. Eu sou um fujão. E Deus está falando contigo. Deus fala através de sermões. Deus fala através de testemunhos. Deus fala através de exortações, Deus fala através de conselhos, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala enquanto nós oramos. Por isso nós precisamos ler a palavra de Deus e orar. Mantermos comunhão com o Senhor para que os nossos corações estejam atentos à voz do Senhor e consigamos discernir a voz de Deus. Deus fala. Mas o que é que nós fazemos com a voz de Deus, com a vontade do Senhor, com aquilo que Ele já falou para nós, aquilo que Ele quer de nós? E volta a dizer, o que Deus quer de nós vai contrariar a nossa própria carne, vai contrariar o nosso próprio coração, vai nos deixar bem desconfortáveis, muito desconfortáveis. Vou falar de mim para não falar de você. Como pastor, em alguns momentos da minha vida, eu já falei, Senhor, seria mais fácil vender banana do que ser pastor. Algumas vezes eu já disse isso para Deus, Senhor, o que o Senhor quer? Se eu quiser acabar comigo aqui, não matar o Evandro, vocês entenderam? Por favor, tá? Eu nunca pedi isso para Deus. Senhor, mata-me. Nunca. Ô, Jesus, me ajuda. Né? Mas algumas vezes eu já disse para Deus, Senhor, seria mais fácil vender banana. Seria mais fácil eu trabalhar nisso, naquilo outro. Se o Senhor quiser interromper essa jornada aqui comigo, quiser começar com uma outra pessoa um pouquinho melhor do que eu, pode fazer, Deus. Por quê? Porque esse chamado do Senhor, seja no ministério pastoral, seja como professor da escola bíblica, seja como um professor do CETEB, seja o nosso chamado como cristãos, a maioria das vezes não cai em nós confortavelmente, principalmente no mundo em que nós vivemos, com os valores virados de ponta cabeça, não cai confortavelmente. Viva para a glória de Deus na empresa onde você trabalha, e você vai ver isso, você vai comprovar isso, é difícil. Recentemente tive um testemunho de um irmão que se recusou a mentir, a fazer algo ilícito. E a empresa então disse para ele, então olha, vamos ter que encerrar o seu contrato. Ele, ok, vamos encerrar o meu contrato. É fácil? Não é fácil. Então a primeira coisa que nós vimos aqui, meus irmãos, é que o chamado de Jonas é pessoal e intransferível. A segunda coisa que nós temos aqui é que esse profeta, ele corre de Deus. No verso 3, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Deus fala com ele, eu não sei se ele estava deitado, sentado, agachado, eu não sei como é que ele estava. O texto diz que ele se levantou, mas não para fazer a vontade de Deus, mas não para colocar a vontade de Deus, mas para fugir da presença de Deus, como se ele pudesse. Não há como escapar da presença do Senhor. Guarde isso no seu coração.
Todo mundo já passou pela péssima experiência de se atrasar para um compromisso, não é isso? Todos nós. É horrível isso. Sabe quando você tem um compromisso muito sério, alguma coisa muito importante, aí você é uma reunião de trabalho, por exemplo, e o teu chefe diz no dia anterior, olha, não se atrase, é importante chegar no horário, aquele cliente é chato demais, né? Chega lá certinho, chega com todo o projeto pronto, tá bom, nós vamos sentar e vamos ter uma reunião e tal. Aí você vai para casa, se prepara, aquela coisa todinha, e vai dormir, aí fica até as tantas lá naquele negócio de Amazon Prime, e Netflix, e fica, aí vem a série. E vai. Como é que é? O pessoal diz, maratonar. Tem umas expressões legais agora, né? Nunca correu 1 quilômetro na lagoa, mas no Netflix fica lá, maratonando. E você fica ali, quando tu olha no relógio, 1h da manhã, eu falei, meu Deus, eu vou dormir, eu tenho que dormir. Aí não consegue dormir, que o filme deixou você agitadinho. Acorda, atrasado, é lógico. No susto, bota a roupa de qualquer jeito, pega a mochila ou a pasta e sai correndo para o trabalho. Chega lá, descobre o quê? Deixei o raio do projeto em cima da mesa. E aquilo era fundamental para a reunião. Você chegou esbaforido e constatou que aquilo que você não poderia deixar para trás, você deixou. A gente fica arrasado. Pois bem, Jonas não correu porque estava atrasado. Jonas correu de Deus porque não queria atender ao chamado do Senhor. E ao correr de Deus, Jonas deixou algumas coisas que eram fundamentais para trás. Quem corre de Deus, meus irmãos, sempre deixa para trás alguma coisa. Sempre deixará para trás alguma coisa. O que nós vemos aqui no verso 3. O texto diz, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas tinha um chamado de Deus para ir para Nínive. Essa era a vontade de Deus para a vida desse profeta, era isso que Deus queria para ele. E como profeta do Senhor, ele passou a vida inteirinha, a vida inteira, até aquele ponto, aspirando conhecer a vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus. Era assim a vida de um profeta. Falei na semana passada sobre a escola de profetas, não falamos aqui? O profeta aprendia, uma das coisas que certamente eles aprenderam é isso, olha, quando Deus fala, a gente tem que colocar em prática. E todo mundo, no povo de Israel, sabia muito bem como era a vida de um profeta, geralmente era uma pessoa meio que destacada, não ficava fazendo parte de qualquer coisa, tinha uma vida de reclusão, em muitos casos. E era uma pessoa que quando abria a boca para falar, todo mundo ficava assim, lá vem bomba. Lá vem bomba. Não podia ser um frouxo. Um profeta não podia ser aquele camarada que quer agradar todo mundo, sabe? Aquela pessoa que não quer desagradar ninguém. Oi, não, sim, tá bom, minha irmã, tudo bem, pode viver do jeito que você quiser. Gracinha. O profeta não era essa figura. Era alguém que as pessoas olhavam, que ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa de Deus, tem um coração derramado na presença de Deus. Deus usa aquele homem. Mas quando ele levantava, falava, eu tenho uma palavra de Deus para você. Bom, o cara desarmava todinho e ficava preocupado com aquilo. Lá vem bomba. E Jonas, toda a sua vida foi preparada para isso. Essa era a aspiração dele, o desejo, era o anseio dele, de conhecer e cumprir a vontade de Deus. Esse era o propósito da vida de Jonas, e eu espero que hoje esse também seja o propósito maior da sua vida, conhecer e cumprir a vontade de Deus. Os planos de Deus e as aspirações de Jonas, meus irmãos, até aqui, estavam coincidindo. Eu falei na semana passada que ele já havia profetizado antes, já havia profetizado contra os assírios. Deus levantou o profeta Jonas e ele levantou e falou, vou lá agora, vou profetizar contra essa gente. Mas agora, os planos de Deus não estão batendo com o coração de Jonas.
Nesse momento da sua vida, ele corre de Deus e deixa para trás as suas aspirações. Tudo e todos, meus irmãos, obedeceram à vontade de Deus, exceto Jonas. Notem só que coisa interessante, Deus comissiona um forte vento sobre o mar, juntamente com as ondas. Capítulo 1, verso 4. Mas o Senhor lançou, foi o Senhor quem lançou. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. O forte vento obedeceu à voz do Senhor. Os homens lançaram sortes, e os dados, ou aquilo que eles utilizaram para lançar sortes, tudo obedeceu à vontade de Deus. Capítulo 1, verso 7. No capítulo 1, verso 15, o mar enfurecido obedeceu a Deus. No capítulo 1, verso 17, o grande peixe obedece a Deus. No capítulo 4, verso 6, uma planta que cresce, ela está fazendo isso, foi Deus quem colocou tudo isso diante de Jonas. Olha, capítulo 4, verso 6, que nos diz: então o Senhor fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. A planta obedece a Deus. O verme ou lagarta obedece a Deus, capítulo 4, verso 7. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. O sol e o vento leste, muito quente, obedeceram a Deus. Capítulo 4, verso 8. Leiam lá. O único que não obedeceu a Deus foi Jonas. Deus ordenou o universo todo obedece. Deus ordenou todas as outras coisas obedeceram a Deus. Até uma lagarta, até um verme. Eu adorei essa expressão aqui na NA. O verme obedeceu, mas Jonas não. Infelizmente, há momentos em que o animal glorifica mais a Deus do que o ser humano, é ou não é? Quer ver uma coisa interessante? Abram Isaías, por favor, profeta Isaías. Olha o que o Senhor fala através de Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías 1. Do verso 2 ao verso 4. Falando sobre a nação pecadora. O texto nos diz assim: escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi obedece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. É o quadro de muitos. Meus irmãos, Jonas deixou a palavra de Deus para trás. Deus fala com ele, Deus o comissiona, Deus fala com ele de maneira pessoal e intransferível. Esse foi o chamado de Deus para a vida de Jonas. O que Jonas fez com a palavra de Deus? Ele a deixa para trás. Ele deixa a presença de Deus, ele quer deixar a presença de Deus para trás. Aqui a visão é de um Deus territorial, era assim que boa parte das pessoas entendiam. Eu vou fugir para outro lugar, não vou ficar aqui nas terras do Senhor. Lá ele não vai me achar. Essa foi a cabeça dele. Eu quero ficar longe, onde ninguém fale sobre Deus, onde pessoas não possam olhar para mim, não ver me identificar como profeta. Ele estava fugindo. Ele deixou, por conseguinte, as aparições de Deus, a manifestação de Deus na sua vida. Ele queria abandonar tudo isso. É impossível permanecermos, meus irmãos, com as aspirações de Deus, com os anseios de Deus, quando se deixa para trás a palavra do Senhor, a presença de Deus.
E quem deixa para trás as aspirações de Deus para buscar as suas próprias, para seguir o seu próprio caminho, colhe graves consequências. E o que aconteceu com Jonas? Ele passou a ser guiado pelas circunstâncias. A vida dele passou a ser conduzida pelas circunstâncias. Mas uma outra questão é que quem corre de Deus deixa para trás também as suas obrigações. Versos 4 a 7. Olha o que nos diz, dos versos 4 a 7. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Quais foram as obrigações que Jonas deixou para trás? Primeiro, ele não levou palavra alguma de conforto aos corações atormentados, aquelas pessoas que lá estavam. Ele não intercedeu pela situação de todos eles. Aliás, parecia que Jonas queria mesmo era morrer. Essa é a percepção que a gente tem. Ele não confessou o seu pecado assim de cara, ele foi falar disso depois, quando foi questionado. Meus irmãos, quem corre de Deus, deixa para trás obrigações. A nossa geração é muito bem representada por Jonas. Se estamos em paz no nosso porão, para que nos preocuparmos com aquilo que está acontecendo conosco? As crises desse mundo. Somos a geração do individualismo, do conforto pessoal. Que nós queremos saber se está tudo bem, eu quero ficar no meu cantinho. Na vida, a vida está sendo jogada de um lado para o outro, mas não importa, eu vou ficar deitado, escondido. Deixo para trás as minhas obrigações como servo de Deus, como homem de Deus, de pregar, de viver segundo a vontade do Senhor. Você deixa para trás a sua obrigação como mulher de Deus, como alguém que foi alcançada pela graça de Deus, para pregar e viver de acordo com a vontade de Deus. Você abandona isso e vive no seu conforto. Mas quem disse que o Senhor nos chamou para uma vida confortável? Quem disse que este mundo é o nosso verdadeiro lar? O nosso verdadeiro lar é o lar celestial. Esse é o verdadeiro lar. Quem corre de Deus deixa para trás suas obrigações e aí vai colher consequências. Vai expor os outros às consequências do seu pecado. É o que nós vemos aqui. Os marinheiros estavam nessa situação. Vai ficar impotente diante de tudo isso, dos problemas da vida. Vai olhar e falar, a culpa é minha. E é confrontado pela sua negligência. Homens pagãos que nada tinham a ver com Deus. Esses homens agiram muito mais como crentes do que o próprio Jonas. E por último, quem corre de Deus deixa para trás sua reputação. Versos 8 a 10 nos dizem, então lhe disseram, agora diga-nos, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua culpação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Um filho de Deus, que corre de Deus, que deixou para trás as suas aspirações, o seu chamado, aquilo que Deus falou com ele, que deixou para trás as suas obrigações como homem de Deus, como mulher de Deus, não colherá outra coisa senão a perda da sua reputação. E foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas aqui, ele é humilhado por esses homens, em outras palavras.
Parece que esses homens pagãos têm muito mais carinho e cuidado com as coisas de Deus do que o próprio Jonas. Parece que esses pagãos temiam mais a Deus do que o próprio Jonas. Mas aí, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que, graças a Deus, precisamos louvar o nome do Senhor, que mesmo que se corra de Deus, alguns desses fujões são alvos da graça do Senhor. Graças a Deus que nós somos alvos da graça de Deus, apesar de sermos fujões também. Apesar de muitas vezes nós corrermos da vontade de Deus, tentarmos fugir da presença do Senhor. Graças a Deus, por causa da graça do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que Ele vem até nós. E nós somos alvos do Senhor. Tomara que hoje seja o seu caso. Tomara que, se você hoje está fugindo de Deus, tomara que o Senhor venha sobre a sua vida. Jonas foi capturado pela graça de Deus. Bastou que ele confessasse o seu pecado e agisse como alguém arrependido, nos versos de 11 a 16, para que a graça providencial de Deus viesse capturá-lo de uma maneira inimaginável. Um grande peixe. Um grande peixe. Não corra de Deus. Corra para Deus. Correr de Deus traz prejuízo. Você vai satisfazer o seu coração por algum tempo, mas você terá um enorme prejuízo. Admita e confesse a Deus os seus pecados. Arrependa-se e volte-se para Deus. Pare de correr. E aqui eu quero fazer uma relação desse grande peixe com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus salvou Jonas enviando um peixe para tragá-lo. E o Senhor nos salvou enviando Jesus Cristo para nos socorrer. Jesus é o grande peixe que nos engole e que nos preserva. Sua mensagem é para muitos uma mensagem grotesca. Sua mensagem para muitos uma loucura. A mensagem de Cristo para muitos é incômoda e desconfortável. Está dando microfonia, Rafa. No entanto, não há outro meio de sermos capturados para a salvação, senão por meio de Jesus Cristo. Eu quero falar com você que está fugindo de Deus, com você que é crente e que está fugindo de Deus. Deus tem falado com você e você está em fuga. Você está querendo, isso eu não quero. A minha palavra para você é: quem é você para dizer não para Deus? Nós somos servos do Senhor. E eu quero também falar para você que Deus, esse Deus maravilhoso que por meio de Cristo Jesus nos salva, nos livra da morte. A alternativa para quem corre de Deus é ser capturado pela graça do Senhor, não outra coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Pare de correr de Deus, corra com Deus. Deus te chamou, que resposta você tem dado para Ele? Eu espero que você não esteja em fuga. Se você está em fuga, pare de correr agora. Volte para o Senhor. Arrependa-se. Deus tenha misericórdia da sua vida. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Eu peço que você curve a cabeça agora. Que você pense, coloque a sua vida diante do Senhor. O que é que Deus tem dito para você? O que é que você sente que está grudado no seu coração? Está impresso no seu coração? O que é que Deus tem pedido de você? O meu desejo é que nesta manhã você pare de correr de Deus.
você corra com o Senhor, que você caminhe com Ele. Talvez você esteja deixando de lado, ou já há algum tempo você tenha deixado para trás as suas aspirações, os seus anseios, aquilo que Deus plantou no seu coração. Que você não deixe para trás as suas obrigações. Que você não deixe para trás a sua reputação. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que você não faça o mesmo que o profeta Jonas fez, que correu de Deus. Compreenda que o chamado de Deus para a sua vida é pessoal e intransferível. Foi Ele quem te chamou. Foi Ele quem tocou no seu coração. Foi Ele quem te salvou, quem te chamou para a salvação. Foi Ele. Então não vire as costas para isso, ou não tente virar as costas para isso. E é intransferível porque foi uma ordem que nós temos recebido de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Em o nome de Cristo Jesus. Pai, eu te peço, ajuda-nos. Pois nós costumamos fazer o mesmo que o profeta Jonas fez. Não poucas vezes fugimos ou tentamos fugir da tua vontade. Tentamos apresentar desculpas. Apresentamos as nossas dificuldades, as nossas debilidades e insuficiências. Colocamos, ó Pai amado, diante de nós tantas coisas, os nossos anseios para a nossa vida aqui neste mundo. Mas esquecemos que foi o Senhor quem nos chamou. E nós somos os teus servos. Que venhamos colocar em prática a tua vontade, Pai. Que não venhamos seguir pelo caminho da fuga, pela estrada da fuga, pela estrada da desobediência, mas pelo caminho da obediência. Que venhamos falar aquilo que devemos falar, que venhamos agir da maneira como devemos agir, que venhamos abrir mão daquilo que nós sabemos que precisamos abrir mão, e que venhamos abraçar aquilo que precisamos abraçar. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. O universo obedece a Ti, Senhor. Os animais glorificam o Teu nome. As árvores glorificam o Teu nome. Os pássaros glorificam o Teu nome. E que nós possamos também glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Que não venhamos pegar a estrada para Tarsis, não venhamos pegar a estrada da fuga, mas que possamos trilhar a estrada da Tua vontade. Que o Senhor nos ajude, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fiquemos de pé.